Graça e paz a todos os nossos ouvintes, amados irmãos que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez em mais uma edição da Tarde de Bênção em seu lar. Hoje, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui mais uma vez para profetizarmos as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Pois o nosso Deus ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele tem todo o poder. E nesta tarde desta sexta-feira, eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus vai abençoar a sua vida, né? E desde já eu quero desejar a todos um ótimo fim de semana, um ótimo final de semana, de livramento, de bênção, de conquista, de portas abertas, que as mãos do Senhor possa estar sobre a vida de todos os nossos ouvintes que nos acompanham, que oram conosco, que têm participado, você que tem deixado os seus pedidos de oração, nós temos anotado, temos colocado aqui neste caderno, e eu tenho orado dia e noite, madrugada, em favor de todos os pedidos. Agora mesmo, eu ainda orava, indagava ao Pai, apresentava ao Pai todos os nomes que estão aqui, os pedidos de oração, eu falando com Deus, apresentando os pedidos dos nossos irmãos. Eu creio, meu irmão e minha irmã, pela fé, que Deus há de fazer um grande milagre na vida de todos vocês. Eu acredito no milagre, eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que muda a situação, muda a circunstância. Então você que acredita, você que tem fé, pode colocar o seu nome, pode deixar o seu nome, o seu pedido, que nós vamos estar passando para o caderno de oração. Vamos estar orando, vamos estar crendo, vamos estar intercedendo em favor de todos vocês. E eu creio que logo, logo você também vai estar testemunhando, como muitos têm testemunhado. Você que nos acompanha aqui, tenho certeza que você tem ouvido os testemunhos dos nossos irmãos, que são verídicos. E você também vai testemunhar para a glória de Jesus. Não importa o tamanho da sua luta. Não importa o tamanho do gigante que está pela sua frente. Olhe para o tamanho do seu Deus, que faz da terra o escabelo dos seus pés, ou seja, o apoio do seu pé. Olha o tamanho do nosso Deus, que faz da terra o apoio do seu pé. Isso dizendo em comparação. Ele que pega as águas do oceano e põe na concha das mãos. Que Deus grande é esse? Que gigante é esse que tem te afrontado, que é maior que o seu Deus? Não existe. Nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Mas para isso ele pede de nós, olha só, eu até estava lendo aqui, olha só. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, no versículo 21, olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só o que Deus pede de nós. A Israel ali no passado era a mesma coisa. Deus pedia para o povo de Israel, quando eles entrassem, até mesmo antes deles entrarem na terra prometida, Deus queria o que deles? Obediência. Queria que eles obedecessem todos os mandamentos do Senhor, para que eles pudessem ser abençoados. Mas nós podemos acompanhar a história de Israel, que eles eram momentos que obedeciam e de repente parava de obedecer. De repente eles esqueciam dos mandamentos de Deus e Deus permitia o sofrimento àquele povo. Por quê? Eles deixavam os mandamentos do Senhor. Ainda mais se a gente for olhar no tempo dos juízes, a gente vai ver que obedecia, desobedecia. Eles desobedeciam, Deus permitia que o inimigo oprimia eles, aí eles clamavam a Deus, Deus mandava um libertador, e eles assim ficavam algum tempo assim em obediência, de repente paravam de obedecer, e era sucessivamente assim. Então era um povo que sofria, por quê? Desobedecia a Deus, e aqui não mudou. Olha só esse versículo que nós lemos, está no Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, 14 de João e 21. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama.
Olha só que interessante. Então, para nós provarmos a Deus que nós o amamos, não é basta nós conhecermos a Bíblia, não é só falar que nós o amamos da boca para fora, porque aqui nós temos que mostrar, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Então, se nós queremos mostrar que amamos a Deus, devemos guardar os seus mandamentos. É uma maneira que nós mostramos para Deus que nós amamos Ele, é guardando os mandamentos, é guardando a palavra, é obedecendo a palavra. Não adianta eu guardar e não obedecer. É eu praticar a palavra, os ensinamentos de Jesus. É eu praticar aquilo que Jesus mandou eu fazer. E também aquilo que Jesus falou para mim não fazer, porque muitos pensam que Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus só proíbe algumas coisas. Ah, você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode adulterar, você não pode matar, você não pode mentir. Realmente a Bíblia condena. Mas também a Bíblia mostra que nós precisamos fazer boas obras. Por exemplo, devemos amar o próximo, devemos pregar o Evangelho, é dever de todos, anunciar o Evangelho, amar o próximo, ajudar quem necessita, fazer o bem, ter misericórdia, amar mesmo sendo, mesmo não sendo correspondido, porque muitas das vezes nós só queremos amar quem nos ama, nós queremos só fazer bem para quem nos faz bem, mas a Bíblia não ensina isso. Nós devemos fazer bem, amar até aqueles que nos prejudicam. Isso é Evangelho. Jesus amou os seus até o fim. Jesus amou a humanidade, mesmo eles contra ele. Jesus amava a humanidade, amava o povo, mas o povo era contra ele, ele não deixou de dar a oportunidade para o povo se arrepender. Então, meus irmãos, olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então, se nós guardamos os mandamentos do Senhor Jesus, sabe quem vai nos amar? O Pai vai nos amar. E eu o amarei e manifestarei a Ele. E Jesus também vai nos amar. O Pai e o Filho vai nos amar. E vai se manifestar a nós. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa quando Jesus se manifesta a nós. Quando temos experiências com Jesus. Quando nós sabemos, acreditamos e cremos e pela fé vemos que Jesus está conosco. Então nós precisamos, irmãos, não somente ouvir a palavra de Deus, mas precisamos ser praticantes da palavra, para sermos amados do Pai e do Filho, e o Espírito Santo vir habitar em nós. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Então o Evangelho, irmãos, é prática. A palavra de Deus, nós devemos praticá-la. Não só guardá-la no nosso coração. É necessário. Porque quando guardamos a palavra de Deus, é igual o salmista falou. Ele ia guardar a palavra de Deus no coração dele para não pecar contra ti. Olha só, a ideia do salmista Davi, guardar a palavra do Senhor no coração para não pecar contra ele. Esse deve ser um intuito nosso. Mas como eu falei, a Bíblia tanto nos proíbe, como também nos incentiva a fazer algo, principalmente para o próximo. Se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos os nossos irmãos, o nosso próximo, é impossível nós amarmos a Deus que não vemos e falar que amamos a Deus que não vemos e não amamos o nosso próximo. Entendeu? Então precisamos praticar a palavra de Deus. E Deus é amor. Quando nós amamos, nós perdoamos. Quando nós amamos, temos paciência com as pessoas. Quando nós amamos, nós liberamos perdão em qualquer situação. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de liberar perdão. E eu quero te dizer, você que não consegue liberar perdão, peça para Deus te dar essa graça. Você está impedindo de Deus agir na sua vida. Deus não abençoa, Deus não trabalha em coração que não consegue
coração que não libera perdão. Eu sei que muitas das vezes precisamos da graça de Deus para liberar perdão. Se você não consegue liberar perdão, peça a Deus para que Deus venha transformar o seu coração e você liberar perdão. Você não pode ter um coração amargurado, cheio de ressentimento, com ódio, com ira. Se eu pudesse eu matava aquela pessoa, tomara que ela morra, tomara que, desejando mal para a pessoa, você não consegue liberar perdão. Peça para Deus te ajudar a liberar perdão. Senão as bênçãos do Senhor não chegarão à tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus nos perdoou de todo pecado. Se Ele nos perdoou de todo pecado, quem somos nós para não liberarmos perdão? Sendo que Ele é Deus. Ele podia condenar, mas Ele nos perdoa. Pastor, mas a pessoa que me prejudicou, eu devo perdoar? Sim. Você deve perdoar, mesmo que você saia prejudicado dessa situação. Mas eu tenho certeza que quando você libera perdão, seu coração sente um alívio. Muitas pessoas estão amarguradas porque o coração está cheio de rancor e de ódio. Mesmo que a pessoa te prejudicou, te deu prejuízo, te falou mal, te desprezou, te fez tantas coisas ruins para você. Libera perdão em nome de Jesus. Peça para Deus te dar graça. Perdoa, para que você possa ser perdoado. Porque enquanto nós retemos a falta de perdão, enquanto nós retemos a ira, a mágoa, a cólera dentro do nosso coração, o Senhor Deus também não nos perdoa. E Deus conhece o coração. Você tem de perdoar de coração mesmo. Quando perdoa de coração, a gente nem lembra mais. Mas pastor, o prejuízo foi grande, libera perdão. Isso vai ser bom para você. Vai ser bom para você. Você vai ser o melhor beneficiado. Você vai ser o melhor beneficiado. Pastor, então eu vou entregar essa pessoa nas mãos de Deus. Entrega mesmo. Mas não queira ensinar Deus a trabalhar. Senhor, eu entrego o fulano nas tuas mãos. Mas Senhor, mata ele. Põe câncer nele. Jamais vai fazer isso. Deus sabe trabalhar. Entrega nas mãos de Deus. Deus sabe o melhor caminho. Faça isso. É assim que a vida do cristão é essa. Não é oba-oba. Temos de ceder. Jesus, eu fico de boca aberta quando eu vejo Jesus lavando os pés dos apóstolos. Aquilo era serviço de escravo. Era serviço do menor da casa. E os discípulos, eles chegaram naquela ceia, nenhum discípulo quis se rebaixar para lavar os pés uns dos outros. Eles estavam orgulhosos. Estavam ali discutindo quem era maior. Aí Jesus foi lá, deve ter quebrou, como diz aí fora, quebrou eles no meio. Por quê? Jesus se pôs no lugar do menor. Ele sendo mestre, ele sendo Senhor, ele sendo Deus, ele se fez o menor ali naquela última Santa Ceia e lavou os pés dos discípulos, um por um. Isso Jesus nos deixou de exemplo. Então façamos o mesmo. Sejamos misericordiosos, humildes. Se for preciso descer, desça. Diante de Deus, diante desse mundo, o grande é aquele que cresce, que aparece. Diante de Deus é aquele que diminui. O maior diante de Deus é aquele que não aparece. É aquele que diminui, é aquele que serve. É diferente do status desse mundo que nós vivemos. O maior no nosso mundo é aquele que é afamado, sai nas televisão, na internet, tal, aquela fama, aquela coisa, o povo aplaude. Agora, o reino de Deus é diferente. O maior é aquele que serve. O maior é aquele que se humilha. O maior é aquele que serve a todos. Quanto mais servo, o que é servo? É escravo, menor. É o que serve. Quanto mais serve, ele é maior no reino de Deus. Então, é invertido. E muitos estão na igreja, muitos são cristãos e querem ter status como o status do mundo. Ele está perdendo o foco.
E o foco do evangelho, o maior é o que serve. Jesus sendo o maior mestre, Senhor, o próprio Deus, a palavra encarnada, lavando os pés dos discípulos. O maior é o que serve. Então, Jesus, Deus Todo-Poderoso, se fez homem, se fez carne, desceu da tua glória, despojou da sua glória, se fez homem. E foi, olha só, ao ponto que Jesus chegou, de ser considerado maldito. Por causa de nós, ele passou por tudo aquilo, foi escarnecido, apanhou, sofreu, foi cuspido, né? Foi esbofeteado, e por fim foi crucificado. Olha a situação, para nós, para quem não entende, para quem não tem fé, parece loucura. Como que um Deus vai ser morto, um Deus que foi crucificado? Mas ele fez tudo isso para nos dar o exemplo. E muitas das vezes somos nariz empinado. Não queremos nos submeter, não queremos descer, não aceitamos muitas das vezes sermos mandados. Tem gente desse jeito dentro da igreja. Elas não aceitam ser submisso. Por isso que tem tantos ministérios por aí. Por quê? Essas pessoas, maioria, irmãos, maioria dessas igrejas que a gente vê por aí diferente, os seus líderes não aceitam ser pastoreado. Eles não aceitam ser subordinado. Eles não aceitam. Eles não aceitam ninguém sobre eles. Então eles acham, então eu vou abrir uma igreja para mim. Ninguém me manda. Eu mesmo vou abrir uma igreja para mim. Eu poderia ter feito isso há muito tempo, irmãos. Mas eu gosto. Eu aprendi com Cristo. Eu sou subordinado. Eu não preciso disso. Eu sou subordinado. Eu aceito ter pessoas sobre a minha vida. Eu aceito ser mandado. Eu aceito ser servo. Eu aceito servir. Agora muitos por aí abrem igreja, abrem ministério para serem servidos. Pessoas arrogantes, pessoas que não têm compromisso com o reino de Deus. Pessoas que muitas das vezes são rebeldes. Abre igreja por rebeldia. Faz racha. Tira metade do povo de uma igreja e monta uma igreja para eles, visando lucro, visando dinheiro, visando fama, glória. Irmãos, é verdade. Eu não tenho medo da verdade. E eu sei o que eu estou falando. Mas Jesus não, ele nos chamou para sermos servos. Para ser grande diante de Jesus, seja servo, seja submisso. Respeite a autoridade. Tantas da igreja como as do mundo. As autoridades, todas as autoridades foram constituídas por Deus. Eu sei que essas autoridades muitas das vezes não são falhas, né? Mas nós devemos ser submissos. Nós devemos nos render, devemos ser obedientes, devemos dar bom testemunho. O que tem de crente causadores de problema não é brinquedo. Nós devíamos dar bom exemplo. Nós devíamos ser submissos, lógico, que quando aquilo que é imposto, que vai contrariar a palavra de Deus, vai contrariar as coisas de Deus, nós não devemos aceitar mesmo. Nós não devemos nos submeter a situações que vão contrariar a palavra de Deus, que vão bater de frente com os ensinos de Jesus, com as doutrinas bíblicas. Aí nós não devemos submeter. Aí nesse caso, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Nesse caso, é melhor perder a vida do que perder a vida eterna. É melhor perder a vida neste mundo do que perder a vida vindoura, porque é eterna lá. Os que matam o corpo aqui, só matam o corpo, não pode fazer mais nada. Mas devemos temer a Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar no inferno. A Bíblia diz isso. Esse nós devemos temer, não os homens. O homem mata o corpo e não faz mais nada. É só enterra, não tem mais o que fazer. Mas o Deus que nós servimos, ele tem poder para matar o corpo e lançar no inferno. Então nós devemos temer a Deus, não os homens. Como nós estávamos falando, devemos ser submissos. Devemos descer como Jesus nos deixou o exemplo. Quantas pessoas querem ser grandes, afamadas, famosas, quer ser destaques, quer chamar atenção, quer aparecer, quer tantas coisas. Jesus não. Jesus, quando fazia os milagres, sabe o que ele fazia? Não conta para ninguém.
Ele queria ser olha só, ele queria ficar oculto. Agora hoje, quantos que só falta pendurar uma melancia no pescoço e ficar aí nas redes sociais chamando atenção? É verdade, irmãos. Muitos só falta pendurar uma melancia no pescoço e ficar aí chamando atenção. Mas Jesus não, quando ele curava, quando ele libertava, quando ele ressuscitava mortos, falava, ó, não conta nada para ninguém. Ele não queria aparecer. Agora hoje a gente vê o que é pessoa querendo aparecer nas custas dos outros. Acontece uma morte, acontece uma desgraça qualquer, ele quer aproveitar aquele momento para fazer um terrorismo, para fazer tantas coisas. Irmãos, não sejamos assim. Sejamos servos de Cristo. Sejamos originais. Sejamos cristãos originais. Não imitadores do mundo. Não aproveitadores de circunstância. Não pessoas que aproveitam a circunstância alheia para ganhar fama, glória, dinheiro em cima da situação de sofrimento alheio. Quantos youtubers faz isso? Quantos youtubers vivem dando notícia, falando mal dos outros, dando notícias ruins, ganhando em cima da desgraça dos outros, que eu já disse aqui. Irmãos, isso não é de Deus. Deus nos chamou para pregarmos a palavra de Deus. Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que salva, essa palavra que transforma a vida do homem. Por isso que Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A prova que eu amo a Deus, eu tenho os mandamentos, eu conheço os mandamentos e guardo e pratico. Eu preciso praticar a palavra de Deus. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. Que promessa maravilhosa. Vamos amar ao Senhor. Vamos guardar os mandamentos do Senhor. Isso é uma prova que você ama a Deus. Não sejamos apenas ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Precisamos praticar a palavra. Você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Pratique a palavra de Deus, que Deus estará contigo, é promessa. Se você ama Ele, guarda os mandamentos, Ele vai se manifestar a você. Ele vai estar com você em todo o tempo. Pensamos nessa palavra nesta tarde. Que possamos refletir esta palavra de Deus. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Dia após dia, que você possa entender os propósitos de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Vamos orar nesta tarde? Coisa maravilhosa é falar da palavra de Deus, né, meus irmãos? Coisa maravilhosa é falar da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu me debruço sobre a palavra de Deus. Eu amo. Todo dia Deus fala comigo através da palavra. Todo santo de Deus fala comigo através da palavra de Deus. Eu começo a ler, eu viajo dentro da palavra. E é gostoso, é maravilhoso ouvir. É Deus te abrir o seu entendimento, você ver as maravilhas de Deus e Deus falando com você. Que Deus te ajude, que você possa ter esse desejo de ler a Bíblia, de praticar, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de comunhão, uma vida de perdão. Como nós já disse aqui hoje, libere perdão, que Deus tem bênção para a sua vida. Oremos nesta tarde. Querido Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus, Pai, que mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Agora nesta tarde, Senhor, desta sexta-feira, dia 28 de janeiro, eu quero Te agradecer por este privilégio, Pai, de estarmos aqui mais uma vez falando um pouco da palavra do Senhor. Trazendo, Pai, um pouco, Pai, da palavra do Senhor para os nossos corações. E a palavra nesta tarde, Pai, é aqueles que me amam. Ele guarda a palavra de Deus, a palavra do Senhor está dizendo. E o Senhor Deus vai se manifestar. O Senhor Deus vai nos amar também. O Senhor Jesus vai se manifestar a nós. Senhor, nos ajuda a guardar e cumprir a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua santa palavra, Jesus. Nos ajuda, Senhor, sermos direcionados por esta bússola que é a Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Tua palavra ela tem poder de penetrar o mais profundo da nossa alma
ainda faz divisão entre alma e espírito. A tua palavra ela é poderosa, Pai. Senhor, nesta tarde, também quero lhe pedir, nos ajude a liberar perdão, Pai. Tem pessoas que estão aqui conosco e não conseguem liberar perdão. Senhor, trabalha no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desta jovem. Meu Deus, trabalha nesses corações que estão endurecidos, esses corações que estão fechados para liberar perdão, Deus. Faz a obra, Pai. Quebranta o coração deste homem, desta mulher. Meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a amar, a perdoar, a viver a tua justiça, a viver a tua palavra. Senhor, visita os corações nesta tarde. Esse coração, Senhor, que está magoado, entristecido. Esse coração, Senhor, que está apertado, mas não consegue liberar perdão. Senhor, trabalha nesse coração, Pai. Quebranta esse coração. Meu Deus, mostre para esta pessoa, Pai. Se ela liberar perdão, quem tem a ganhar é ela, Deus. Pai, é no nome de Jesus, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, de norte a sul, leste a oeste, deste país. Aqueles que estão em outros países também orando conosco. Abençoa, Pai, o teu povo. Nos dá uma tarde de vitória, uma noite abençoada, um fim de semana, Senhor, abençoado pelo Senhor. Guarda, Senhor, o teu povo. Livra das catástrofes, meu Pai, naturais. Livra, guarda a casa do teu filho, a casa da tua filha. Livra de todo mal. Senhor, visita aqueles que estão doentes, meu Pai. Doente fisicamente, toca do alto da cabeça, as plantas dos pés. Repreenda toda enfermidade, toda dor, toda doença, Pai. Dá saúde para os nossos ouvintes. Neutraliza toda infecção, neutraliza toda febre, neutraliza toda dor, neutraliza toda doença, Senhor, nesta tarde. Pai, visita os nomes, os pedidos que estão aqui neste caderno de oração, Pai. São centenas de nomes, centenas de pedidos, mas visita esses nomes, visita essas pessoas, Pai. Oh, Pai, honra a fé deste irmão, honra a fé desta irmã, Pai. De todos aqueles que pela fé deixaram o nome aqui neste caderno. Meu Deus, honra o teu filho, honra a tua filha, faz o milagre, Deus, na vida dessas pessoas que pela fé deixaram os seus nomes, Pai. E estamos aqui intercedendo em favor de cada nome, de cada pedido, ó Deus. Visita também todos que estão nos assistindo nesta tarde, aonde esta oração chegar, meu Deus. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa as empresas, os negócios. Abençoa, Pai, aonde esta oração chegar. Que a bênção do Senhor chegue neste lar, nesta empresa, nesse negócio, nesse trabalho. Aonde esta oração chegar, vidas possam ser abençoadas, Deus. Toca, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Repreenda toda dor, toda doença nesta tarde. Toca no íntimo, Pai. Toca nas emoções. Cura as emoções desta mulher, deste homem. Pai, visita aqueles que estão enlutados nesta tarde. Tenha misericórdia, Pai. Oh, Deus, conforta, consola os corações dos enlutados, meu Deus. Tende misericórdia. Essa pessoa que perdeu o familiar, está triste, abatido, para baixo. Meu Deus, conforta, consola esses corações, meu Pai. Espírito Santo, consola os corações. Pai, visita o teu povo, guarda o teu povo, aqueles que estão viajando ou vai viajar, guarda, livra de acidente, livra de todo mal, livra de todo plano de Satanás, meu Pai. Livra o teu povo, guarda o teu povo, abençoa o teu povo, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua tarde, a sua noite de sexta-feira. Se Jesus permitir, estaremos aqui às 0 horas. Você pode deixar o seu pedido, que vamos orar por você, pela sua família. Deus abençoe a todos. Vou deixar também agora mais um testemunho para a edificação da nossa fé. Deus abençoa, a paz do Senhor Jesus Cristo. Missionária Débora e o pastor Epifaria. Aqui eu quero deixar meu testemunho, dizendo que eu pedi oração, para minha netinha Esté, que ela tem 1 ano e 3 meses, então ela
ela vai para a guarderia, né? E uma das professoras pegou o Covid e deu positivo. E essas professoras era da sala da minha netinha Esther, né? E das outras criancinhas, né? Nossa, quando eu fiquei sabendo que a diretora me ligou, falou, olha, vem buscar, você é a avó da Esther. Eu falei, sim, o que passou? Ela falou, vem buscar a neném, porque a professora está enferma e não vai dar mais classe, deu positivo, e as crianças já não vêm mais para as classes. E todas as crianças ali daquela sala tinham que fazer o PCR, né? Aí a minha neta também. E aí a minha netinha também, nessa época, estava assim, gripadinha e tudo, mas estava bem, né? Que sem nenhum sintoma e tudo. E eu só na oração, e repreendendo, e falando para Deus. Falando para Deus que a minha netinha ia dar negativo, que a minha netinha ia estar bem, que a minha netinha não estava mal. E que em nome de Jesus eu repreendi aquela enfermidade, tanto para minha neta como para as outras criancinhas ali naquela classe. E aí chegou o momento da minha neta, né, ir fazer a PCR. E quando recebeu, depois de 3 dias, recebeu o resultado, foi negativo. Foi negativo. Eu glorifiquei e adorei o nome do Senhor e falei para Deus, que Deus lindo e maravilhoso, né? Porque Deus, Ele quando clama a Ele, Ele vem ao nosso encontro, ao nosso socorro, né? Então, isso. E pelas orações, para a missionária Débora, o pastor Eurípides de Faria, pelas vossas orações, eu sigo vocês, já faz mais de 3 anos que eu sigo as orações, por lá manhã e por lá noite, estou sempre em oração com vocês, já recebi muitas bênçãos, a minha vida realmente é um testemunho, né? Porque tenho recebido muitas bênçãos, quero agradecer em nome de Jesus. Amém? Amém.